Então, nós vamos estudar um pouco mais sobre a tabela periódica. Todo mundo fica com a apostila aí em mãos para a gente recordar algumas coisas. A tabela periódica, então, ela é a organização de todos os elementos que tem na natureza. Catalogados são 118 elementos, existem os que são naturais, e existem os que foram fabricados pelo homem, né? E então a tabela periódica ela tem uma divisão e ela foi organizada de uma maneira que ajudasse quando fosse estudar, quando fosse observar as reações químicas. Então vamos lá ver na nossa página 15 um pouquinho sobre o que a tabela periódica nos quer dizer, né? O que ela nos ensina. Bom, a tabela periódica, ela é organizada em famílias, que vocês podem ver aqui pelas cores, tá? Então, tem ali a família dos metais alcalinos, a família dos metais alcalinos terrosos em azul, os metais de transição, que é essa parte do meio. Os verdes clarinhos aí são os metais pobres, mas são metais. E o amarelo são os não metais. Há metais também. E aqui em alaranjado a gente conhece como halogênios. E por último, o vermelho, os metais, os gases nobres. Embaixo vocês veem que tem duas linhas, que são os metais raros e os metais actinídeos. É como se tivesse uma gavetinha nessa azul clarinho aqui, azul piscina, né? Como se tivesse uma gaveta e você fosse puxando, ali tem uma lista de metais, tá? E, bom, os períodos, então, são as fileiras horizontais. Então, as fileiras horizontais na tabela periódica são chamados de períodos. Cada período representa um nível de energia em torno do átomo. Vamos lembrar o seguinte: o átomo ele é formado pelo núcleo. O núcleo tem os prótons e os nêutrons, né? Dentro do núcleo ali é formado por prótons e nêutrons. Os prótons são cargas positivas e os nêutrons não têm carga. Do lado externo, nós temos a eletrosfera, que é o lugar onde os elétrons ficam circulando ali. Então, o nível de energia, ele tem a ver com o elétron. Se o elétron ele está muito próximo ao núcleo, ou se ele está em uma camada muito externa, a gente vai ver que os níveis de energia dele é diferente, tá? Então, as famílias, os períodos, o período 1, ou seja, a primeira linha horizontal, eles têm o mesmo nível de energia, tá? O segundo, mesma coisa, tem o mesmo nível de energia em relação ao que está assim na horizontal, né? E isso nós vamos perceber que tem uma grande influência na hora de reação química. Bom, ainda está abstrato, mas a gente vai conseguir colocar na prática isso daqui. As famílias são as colunas. Colunas, então, a gente não pode perder essa noção de que coluna é igual colunas de palácio. Pensa nos colunas dos palácios. A coluna, então, elas são na vertical. As colunas, na tabela periódica, são chamados de grupos ou famílias, tá? E os elementos dentro do mesmo grupo geralmente têm propriedades químicas semelhantes. Por exemplo, a última aí são os gases nobres, a vermelhinha. Quais são as características que eles têm parecidas? Eles são gases, são inodoros, são estáveis, não gostam de fazer reações químicas, então eles são parecidos, né? A família que é parecida, que a gente estava até comentando das famílias. As famílias sempre têm coisas que herdam, né? Então, aqui chama família por causa disso mesmo, porque são características em comum. E você pensa assim, então lá do outro lado, metais alcalinos. Os metais alcalinos, eles também têm características específicas.
eles são sólidos à temperatura ambiente, eles são muito reativos, tá? Eles reagem muito fácil, né? Formam ligações iônicas. Então, você vê que cada família tem as suas características. A tabela periódica, vou mostrar para vocês aqui, vou fazer aqui uma apresentação. Um minutinho. É considerado o alfabeto da química, tá? Hum. Então, gente, olha aí. A tabela periódica é considerada o alfabeto da química. Por isso que a gente estuda tudo em cima dela. Precisamos de saber que a maioria dos elementos que tem na natureza são o quê? Em amarelo aí tá o quê? Pode falar. Júlia, Sim. você está vendo aí a apresentação em amarelinho, a tabela? O Isso. que que tá Uhum. Metais. certo? Então, na tabela periódica tem muitos metais, né? Nessa parte aí rosada, hoje em dia a gente não usa mais tanto essa nomenclatura de semimetais. São metais ou não metais, tá? Mas em rosa, tudo aí, ó, representa essa classificação dos que não são metais. Um exemplo disso é o oxigênio, né? O oxigênio, ele tá aqui, nessa grupo dos ametais. Outro exemplo disso é o flúor. O flúor está aqui também. Outro exemplo, carbono. Carbono não é metal. Vocês sabem que o carbono, ele pode formar desde o grafite, que a gente escreve, até o diamante. Então, assim, ele não é um metal, né? É a primeira coisa que a gente precisa, assim, saber 100%. Onde que estão os metais na tabela periódica? Eles estão no lado esquerdo e os não metais do lado direito. Os gases nobres, que é o desenhozinho que tem aqui de azul, eles são uma exceção. Eles não entram na classificação de metais ou ametais, tá? Eles nem o hidrogênio. Vocês veem aqui, ó, que o hidrogênio está verde, uma pontinha, e o do outro lado estão os gases nobres em azul. Muito bem. Gases nobres. Os gases nobres, eles não gostam de fazer reações químicas. Eles são estáveis, tá? Os outros todos gostam de fazer reação química. Quando a gente estuda a tabela periódica, a gente tem como os objetivos conhecer a origem da tabela periódica, saber qual é a função dela, classificar os elementos dentro da tabela periódica e relacionar a configuração eletrônica. Tudo isso a gente vai aprender, tá? Relacionado com a camada de valência. Bom, Mendeleev foi quem fez, né? Aqui a gente já comentou disso, é esse homem aí barbudo, branco. Ele que organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica. Vocês têm lembrado de o que que é a massa atômica? Já falamos sobre isso aqui, né? A massa atômica, em cada elemento da tabela periódica, você pode ver que ele sempre vai vir com números. Um número em cima e um número embaixo. O número em cima é o número atômico, é o número da identidade do elemento. E embaixo, geralmente, vem o número da massa. A massa de cada elemento químico é o número de prótons mais o número de nêutrons, tá? E aí, então, este homem resolveu organizar em ordem crescente das massas atômicas, ok? Ok, essa parte aqui já passamos. Ok, gente. Vocês estão vendo essa tabela periódica aí? Tem uma escadinha em vermelho, tá?
é essa aqui que a gente usa. Do lado direito, onde está um azul, são os ametais, e do lado esquerdo são os metais. Então, você vê aqui que ela tem um monte de numerozinhos. Olha lá no hidrogênio H1. O 1 é o número atômico, tá? O número do átomo. E ele é da família A. Aí, o Be é o nome de um elemento químico que se chama berílio. O berílio é da família 2. Então, aí a família tá assim, ó, uma linha para baixo, tá ok? A, um A e dois A. Aí você pula essa parte do meio todo e vai para onde tem só um B, que tá ali com verdinho. Essa aí é a família 13 ou 3A. A família 13 é a família desse B aí. Do B para baixo, todo mundo é da família 13. Do C, que significa carbono, é a 14 ou 4A. É essa família aí. E assim por diante, até chegar na família do flúor, que é 17, e dos gases nobres, que é 18. Tá bem? Olha aí, ó, um resuminho. Família, tá vendo a seta? Família ou grupo? É nesse sentido, no sentido vertical. E os períodos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, tal, é na horizontal. Hoje eu estou enfatizando muito isso porque eu vejo que muita gente lá na frente começa a confundir o que que é período e o que que é família, tá? Então a gente repete muitas vezes. Quantos períodos tem a tabela periódica? 7 períodos que compõem, né? E eles são as fileiras em horizontal, ok? Aí do lantanídeo a gente já falou. Bom, agora eu queria fazer com vocês uma coisa que se chama distribuição eletrônica. Afinal de contas, os elétrons, eles são distribuídos em camadas, sabiam? Vou mostrar para vocês aqui uma distribuição eletrônica. Um minutinho só, que eu já vou passar para vocês. A princípio, a gente fica pensando, poxa, esse daqui é meio difícil, mas é só questão de acostumar. A gente chama de diagrama de Pauling. Seguinte, gente. Peraí que tá abrindo aqui, tá? A imagem, por isso que tô... Deixa eu ver se... Bom, antes de passar a imagem para vocês, eu quero falar o seguinte. O hidrogênio, por exemplo, ele tem um número atômico 1, né? E isso significa que ele tem a quantidade de prótons igual a 1 também. É mesmo? Vamos pensar nisso? O número atômico, gente, o número dele é a quantidade de prótons que tem dentro dele, tá? É a mesma coisa. E aí a gente sabe que a quantidade de prótons, ela é a mesma do que a quantidade de elétrons, não é verdade? Vocês concordam com isso ou tá meio difícil? Tá bem difícil. Também tô achando. É? Então vamos lá, vou pôr um desenho aqui, hein? Por exemplo, vamos ver o ferro. Olhem aí na tabela periódica de vocês o ferro. Encontra o ferro aí para ti. Encontraram? Aline, na Oi. hora que começou a aula, eu acabei saindo sem querer e eu não peguei o que você explicou. Não sei se tem um livro novo ou tem que comprar mais alguma coisa, eu não entendi.
O quê, meu bem? Se tem o quê novo? Se tem uma apostila nova que a gente tem que comprar ou se é a mesma que a gente estava usando antes. Não, a gente começa outra apostila na próxima aula. Mas, por enquanto, eu já vou passar para vocês aqui o conceito aqui mesmo, tá bom? Para a gente começar aí a pensar. Encontraram o ferro na tabela periódica? Hum? Encontraram, gente? A tabela periódica vocês têm aí? Sim? Sim, ainda estou procurando. Uhum, tá bem. Eu espero. Hum, Olha só. Encontraram o ferro aí, Pedro? Tá sumido. Encontrei. Uhum. Quer falar, Pedro? Ó, ele tá no grupo. Grupo é da horizontal, certo? Não, grupo é da vertical. Tá no grupo 8 e na. Como é que é? Esse negócio lá, esqueci. Período ou É, família? no período 8. Tá. Encontrem aí. O que eu vou falar para vocês é o seguinte, primeiro. O ferro tem dois números. Conseguem ver os dois números na tabela periódica? Fala aí para Sim. mim, Pedro, qual que é o número que aparece? Você tá falando para localizar ele na tabela periódica ou no elemento? O número dele mesmo. É o 26. Muito bem. E o outro é da massa atômica, certo? Exato. Certo. Gente, o ferro tem um número de identidade. O número da identidade do ferro é 26, tá? E esse número surgiu do nada? Não. Tem um porquê ele tem esse número. Esse número significa que é a quantidade de cargas que ele tem. Ou seja, lá dentro do núcleo dele tinha aquelas cargas positivas, que a gente até desenha um átomo, lembra? Então, no núcleo dele tinha a carga positiva. Quantas cargas positivas tem lá no núcleo? 26. E ela coincide com o número de elétrons que está circulando ele aí. Então, eu coloquei uma imagem para vocês aí do ferro. Observem aqui, ó, tem o Fe, que é o símbolo. Em cima tem escrito 26. 26 é o número atômico. E ele também é a quantidade de elétrons que circula. Tá vendo aqui, olha? A imagem tem um núcleozinho escrito Fe em cor de rosa. E ao redor dele tem vários elétrons circulando. São quantos? 26, tá? São 26. E aí, a gente vai ver que não existe um elemento que é igual ao outro na quantidade de elétrons. Vamos ver um outro exemplo? Encontrem aí para mim o sódio. O sódio é o Na. Onde que está o Na? Maria, encontra para mim o sódio e me fala qual que é o número atômico dele. É 11? Isso mesmo. E o outro número que ele tem, qual que é? Eu não consigo ver. Eu não tô com a apostila, eu tô olhando em outro Ah, tá. Então, ele papel. tem dois números. Um é o 11 e o outro é o 23, tá? O número menor é o número atômico, é o número da identidade dele, que é a mesma coisa, que é o mesmo número de elétrons que circula nele.
tá? Então, circula ali no sódio 11 elétrons. Mas esses elétrons, gente, o que gostaria de falar para vocês hoje, que a gente ia entrar, é no seguinte: os elétrons não ficam todos grudados assim num único lugar. Eles ficam distribuídos em camadas de energia. Uma camada mais interna, outra. Imagina um sistema solar, o Mercúrio, né, tá mais próximo do Sol. Então, depois tem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter. A gente vai entender os níveis de energia como se fossem essas camadas do sistema solar que vão ficando mais distantes. Então, é assim, a camada mais distante, ela vai ter menos energia, tá? E aí, a camada que está mais pertinho do núcleo, ela tem mais energia. Os elétrons, eles estão, assim, distribuídos na primeira camada, na segunda, na terceira, e assim por diante. E a gente vai ver quantas camadas tem e como que eles estão distribuídos. Mas a gente precisa de entender primeiro o que que é o número atômico e que ele é igual ao quê, gente? Fala para mim se vocês entenderam. Número atômico é o mesmo número de quê, Pedro? Número atômico é o, o número de cargas positivas sendo núcleo, certo? Ou errei? Sim, é o mesmo número de carga do núcleo, o número de prótons, que também é o mesmo número de elétrons. Vocês desenharam aquele átomo? Eu pedi para desenhar um átomo, eu acho que a Júlia até desenhou. Qual foi mesmo, Júlia, que você desenhou? Eu não desenhei, não. Então, precisa de fazer. Por que que a gente precisava de ter desenhado, gente? Porque aí eu ia entender já esse conceito de que a quantidade de prótons dentro do núcleo, ela é a mesma quantidade de elétrons que circula. E os números de prótons que está dentro do núcleo é o mesmo do número atômico, né? Então, vamos voltar na nossa tabela periódica da apostila mesmo e vamos um pouco mais devagar para a gente cimentar esse conceito, tá? Olha ali no hidrogênio, página 17. Ah, vamos lá, vou perguntar para cada um. Júlia, qual que é o número atômico do hidrogênio? Um. É 1. Muito bem. Então, você pode aí, ó, aproveitar e escrever, tá? Já vai respondendo. Vou responder aqui também. Então, o número atômico dele é 1. E o número da massa? Olha aqui. Quanto que é, Júlia? Número da massa. Calma aí, deixa eu ver. Tô pegando minha tabela. É esse outro número mesmo que está aparecendo aí, ó. Um também, né? Isso, tá? Então, olha só, podem preencher assim, ó, as setinhas aí. O número atômico é esse de cima, o número atômico. Embaixo é massa. E o H é o símbolo, tá bom? Número atômico, símbolo e a massa. Qual que é a massa do hidrogênio? Essa que está aqui embaixo, é 1, aproximadamente, tá? Gente, é 1,000, alguns numerozinhos lá pequenininhos. Então, a gente considera 1, ok? E o número atômico, 1 também, certo? O número atômico, mais uma vez, a gente sabe que o número atômico é a mesma quantidade de prótons que está dentro do núcleo e, por consequência, a mesma quantidade de elétrons, ok? Essa parte está entendendo, gente? Acho que sim. Sim, deu para entender. Sim, olha aqui, vamos lá relembrar aqui quando a gente começou ali mostrando um átomo.
Na página 4, olha aqui na página 4, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3 carguinhas positivas lá no núcleo. E quantos elétrons? 1, 2, 3 também. Qual será que é esse elemento químico aqui na tabela periódica, hein? A gente pode ir lá ver quem que é o que tem o número atômico 3. Vamos ver? Acho que é o lítio, né? Sim, isso mesmo, tá? Então, deixa eu só. Então, a partir do número de prótons é que a gente identifica o número atômico e a gente vai descobrir aonde que ele está na tabela periódica, tá bom? Tá travado, gente? Vocês estão me ouvindo? Sim, tá me chovendo. Ah, então tá bom. Ok. Então, deixa eu dar uma pausa aqui. Uhum. Voltando, então, lá para o hidrogênio. Vamos ver aqui o hidrogênio. O hidrogênio, ele tem, então, essa massa número 1, número atômico 1 também. Então, como seria ali o desenho do hidrogênio, hein, gente? Como seria? Vou ver se eu consigo desenhar aqui com esse mouse. Mas ele seria uma carga positiva, um nêutron e circulando aqui, ó, uh, um elétron, entendem? Ok? Então, é isto. Como que eu vou apagar isso agora, hein? Como que eu apago, Pedro? Não sei. Ok, gente. Então, esse daí seria é, o hidrogênio. Vou mostrar agora para vocês. Professora, Oi, Karen. Tudo bem? consegui tudo. Consegui agora entrar. É porque o negócio aqui em casa que tinha o link da aula, eu tô no computador, tem o WhatsApp aí, eu pegaria o link da aula, ele estava não estava pegando a internet. E Uhum. daí eu não conseguia entrar e eu não tinha memorizado a senha. Hum. Aí eu tava com uma dor de cabeça aqui pra entrar. Não É tem. só agora que eu vou conseguir entrar. Só que eu não tô conseguindo ver o seu compartilhamento de tela. Acho que deve ser algum problema meu. Eu tô usando um celular velho. A única coisa que dá pra usar. Mas eu Não, vou tentar entrar pelo computador. certo. Então é o seguinte, eu vou agora, eu não estava projetando, não, eu tirei a projeção e agora eu vou apresentar algumas características do hidrogênio, tá? A gente está aqui falando um pouco sobre a tabela periódica, depois você assiste a parte gravada que você não pegou, que é bastante coisa, tá? A gente vai voltando, com certeza, nós vamos voltando, mas é interessante você ver depois de novo, tá? Vou mostrar aqui para vocês, um pequeno videozinho sobre Aline, o hidrogênio. Oi? a gente ainda não respondeu a última pergunta da página 17. Sim, nós vamos responder agora depois que ver o vídeo, porque o vídeo fala do hidrogênio, ok? Ah, tá, desculpa. Então tá, vamos lá compartilhar esse videozinho. Parece que a Júlia caiu. Aí. Peraí que eu vou precisar de compartilhar o som também. Hum,
Agora eu tô no celular e no computador. Ok, então vamos assistir aí um pouquinho sobre o hidrogênio. E vocês podem ir pensando ou registrando características do hidrogênio, que é o que vai preencher nessa folha aí, tá bom? Ele ajuda a lançar foguetes para o espaço. Hidrogênio. Ele ajuda a lançar foguetes para o espaço, ajuda a dar energia aos trens na Alemanha e tem sido saudado como uma fonte potencial de energia limpa. We're going to put a big bet on hydrogen. Devenir le leader de l'hydrogène vert en 2000. O que é energia de hidrogênio? E como isso poderia ajudar a reduzir as emissões de carbono que aquecem o planeta? Bem, os átomos de hidrogênio estão em substâncias ao nosso redor, da água às plantas e combustíveis fósseis como carvão e petróleo. O que torna o hidrogênio tão especial? Bom, ele pode ser transformado em combustível limpo para os nossos carros, calor para as nossas casas e energia para as nossas indústrias. Quando é consumido, libera água e não as problemáticas emissões de carbono. Muitos governos estão produzindo estratégias para desenvolver hidrogênio. A montadora Toyota já introduziu ônibus movidos a hidrogênio nas ruas de Tóquio. Indústrias-chave, como de aço e cimento, estão desenvolvendo métodos para queimar hidrogênio como combustível limpo. Ele gera alguma poluição local de óxidos de nitrogênio, mas nenhum carbono que aqueça o planeta. Water, when electricity is passed through it, breaks up into oxygen and hydrogen. The fuel cell reverses the process. Como pegamos hidrogênio de outras substâncias e o transformamos em energia para células de combustível? Essa é a questão-chave, uma vez que algumas maneiras de obter hidrogênio são mais ecologicamente corretas do que outras. The most used process to produce hydrogen in the UK is grey hydrogen, where we use high temperature steam to pull apart natural gas in order to produce carbon dioxide and hydrogen. The CO2 that is taken from the process is released to atmosphere, and this is something that we are aiming to move away from. The second process is called blue hydrogen, and this follows the same method as grey hydrogen, but the carbon dioxide is captured and is stored underground. Green hydrogen, where we use electricity to split water apart. The most important factor here is where do we get our electricity from? Now that should be from renewables in order to keep it low carbon. E qual é o futuro do hidrogênio? The use of hydrogen within our energy system, whether that is for powering our vehicles or for switching out fossil fuels in industry, will be part of our low carbon future. Globally, we're right at the beginning of this process. Muito bem. Então, aqui vocês conheceram um pouquinho sobre esse gás, o hidrogênio. O hidrogênio, conseguiram aí captar algumas características? Cada um fala uma aí para a gente ver se com todo mundo a gente consegue preencher essas linhas. Júlia, você tem aí, anotou alguma característica do hidrogênio? Eu gravei o áudio do vídeo. Ah, tá. Tudo bem. Mas o hidrogênio, ele tem algumas características que a gente viu, né? Pedro, fala pra gente uma delas. E ele, quando queimado, produz água, que que não polui o planeta. Sim. Olha o que o Pedro falou. Quando usado o hidrogênio como uma fonte de energia, ele vai produzir água. No final do vídeo, a gente viu que tem 3 maneiras de produzir o hidrogênio. Porque, gente, o hidrogênio, quando usado, ele é uma fonte limpa de energia. O que que é isso? Fonte limpa de energia é uma fonte que não polui o planeta, tá? Então, isso é uma fonte limpa de energia. Quando vocês viram lá que o Toyota, ele já fez ali, eu acho que um ônibus, né? Que usa a energia da quebra do hidrogênio. Então, o que acontece? Eles querem usar o hidrogênio. Mas como que tem hidrogênio da natureza? Onde que vai ser o posto de gasolina do hidrogênio, né?
Então, aí a gente tem que saber como que o ser humano vai capturar o hidrogênio da atmosfera, do universo, para fazer ela virar uma fonte de energia. Mas quando ela é usada, ela é limpa, ela não libera CO2, igual os carros, né? Que ele